E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu irei falar sobre um tema muito delicado, um tema de bastante importância e que nós precisamos discutir, que é falando sobre a questão da depressão. Então, se você é estudante de psicologia, está começando agora o curso, e ou você está no meio, ou você está no final, você quer criar uma discussão sobre esse assunto, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, compartilhe. Faça o possível para estar em contato aqui com o canal, porque a gente vai discutir muita coisa legal sobre psicologia. E essa série é uma série do meu canal, a série Ei, Vamos Psicologar. Vamos Psicologar, tirando o Ei, né? Mas é fazendo uma menção do Vamos, que é Vamos Psicologar, que é convidando você que gosta desse tipo de discussão da área de psicologia para discutir sobre a questão da depressão. Então a gente vai discutir algumas coisas aqui. Então, antes de tudo, eu já enfatizei a importância, né, de você chegar no seu celular aí, se você não é inscrito, se inscrever. Se você assistir ao vídeo, você deixa o seu like, você também comente sobre o assunto, o que, é que você acha sobre esse assunto. A gente vai discutir muita coisa aqui importantíssima, então fique até o final do vídeo. Gente, eu quero agradecer muito aquelas pessoas que têm se inscrito no meu canal, têm se inscrito também, têm seguido as minhas redes, principalmente a galera também que é do curso de psicologia, tem ajudado aí, tem colaborado também com essa promoção de levar ainda mais a minha mensagem, o meu entendimento a partir do que eu estudei, a partir de coisas que eu tenho estudado sobre as questões que envolvem psicologia. Eu tenho outras playlists que falam sobre outros assuntos, mas aí se vocês quiserem assistir, depois que você assistir aqui, corre para lá. Se você não é da área de psicologia, também pode correr para lá, assistir, como também essa daqui também, porque é um meio para a gente comunicar, informar também, fazer uma psicoeducação sobre as questões relacionadas à saúde mental. Então vamos lá. Eu vou falar sobre a questão da depressão e nada menos do que especificar de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o CID-10. É chamado CID-10 do F33. Por quê? Ela, ali no CID-10, ela informa que a depressão é nada menos que uma doença psiquiátrica crônica. Ela tem como principais sinais: a pessoa tem apatia, tem aquelas questões relacionadas a pessoa estar deixando de praticar as suas funções laborais, que envolvem trabalho, lazer, vida com a família. Sabe aquelas partes que na teoria das atividades ou partes, ou papéis, melhor dizendo, fala sobre todos esses papéis. E quando a pessoa está nesse estado de apatia, de embotamento, quando a pessoa está ali naquele momento que ela não vê muitas cores, ela vê tudo numa questão meio disfuncional da questão do pensamento, da questão das emoções, do comportamento. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre questões da tríade cognitiva versus modelo cognitivo, que fala sobre esses aspectos disfuncionais. Se você ainda não assistiu, depois que você assistir aqui, vai lá e assiste a esse vídeo que fala muito bem explicado. Mas eu queria, de uma maneira geralzinha aqui, explicar o que é esses aspectos disfuncionais. Sabe, quando a pessoa contextualiza uma situação e que aquela situação, por exemplo, não tem perspectiva, que é uma característica muito recorrente daquelas pessoas que estão enfrentando a depressão, que ela tem alguns sinais parecidos com a ansiedade, mas só que não é, porque ela tem esse botamento das atividades laborais, ela tem um decréscimo muito grande em relação à questão de perspectiva, em relação à questão do ponto de vista dela sobre ela, vê muitas questões, aí que eu venho chamar a atenção a questão do pensamento, pensa muitas questões relacionadas à incapacidade, e isso é disfuncional. Por isso que eu falei sobre a questão disfuncional, é em relação a isso. Emoções também, tem muitas emoções relacionadas a desgosto, frustração, medo, tem uma certa insegurança em relação ao futuro, em relação também às questões relacionadas a si, se vai progredir, se vai conseguir algo. É uma coisa muito assim peculiar da pessoa que está com depressão, porque ela tem muita ausência de ânimo e oscilações muito recorrentes do humor.
Então, isso é muito presente naquelas pessoas que têm a depressão. Inclusive, de acordo também, lembra do DSM? DSM é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, e ele também corrobora, entendendo que a depressão é um transtorno depressivo caracterizado por mudanças de afeto, cognições e funções cerebrais. Então, isso não tem a ver só com as questões emocionais, as questões afetivas, as questões laborais, tem a ver também com questões da própria rede neuronal, porque tem um decréscimo muito grande de hormônios que promove a satisfação, como dopamina, adrenalina, noradrenalina, esses hormônios que fazem com que a pessoa tenha essa satisfação, tenha prazer, tenha alegria. Então a pessoa tem esse decréscimo, e desse decréscimo tem como as consequências ter questões disfuncionais do pensamento, das emoções e também do comportamento. Inclusive, eu falei sobre questões em relação a teorias da psicologia, tem na playlist Vamos Psicologar, você vai ver muitas outras abordagens, e eu estou usando uma linguagem aqui da TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental. Então estou fazendo esse lance de explicar para vocês de uma forma bem clara, de uma forma bem didática, para que vocês entendam, principalmente o pessoal que está chegando agora de psicologia, estudantes de psicologia, ficam bem atentos aos termos que eu estou usando aqui. Eu vou estar sempre explicando para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem para mim aqui embaixo no comentário, ou então fala comigo no direct no Instagram. Então, gente, como vocês podem ver, a pessoa tem muito dessas características que eu digo embotada, é o decréscimo das atividades. A pessoa não consegue enxergar algo além do que se diz respeito à perspectiva. Eu já tive a oportunidade de lidar com questões relacionadas a esse tipo de situação, ao qual o contexto que a pessoa vivia era um contexto de total infelicidade consigo, com as pessoas, com o futuro, sem perspectiva nenhuma. E como lidar com isso? Isso daí fica para um outro vídeo. Quando eu falo lidar com isso, é nos aspectos para aqueles que estão estudando psicologia, que vão fazer estágio, depois futuramente vão fazer atendimentos, saber como lidar no seu set de terapia, na sua sessão de terapia, na sua sessão de trabalho, onde está fazendo essa intervenção com o seu cliente. Eu fiz até um vídeo falando sobre o estágio. Vocês já podem ir lá também, depois que assistir aqui, assistir lá no Vamos Psicologar. Então, fica num estado de decréscimo afetivo, mudança de humor, das questões cerebrais também, como foi mencionado através do CID-10 e do DSM-5. E também, lembra que eu falei F33? É a sigla para informar a característica da doença, da patologia. Se é uma esquizofrenia, essa é da depressão, F33. Então você já sabe que vai existir muitas siglas, principalmente para o pessoal que está estudando psicologia. Vai ouvir muito disso quando estiver escrevendo algum laudo, escrevendo algum parecer para informar algum psiquiatra, algum médico, vai ter que informar, dar essa sigla. Para a depressão é essa, mas tem outras para as variadas patologias que existem do contexto da saúde mental e entre outros também. Então, gente, para vocês terem essa noção, então, por exemplo, o que é que a gente pode colocar como um contexto que a pessoa está enfrentando um problema de saúde mental? A desistência de lazeres. Mas aí você me pergunta, mas é só isso, Alan? Não, tem a desistência ou a ausência de vontade de fazer as coisas que realizava, como por exemplo, lazer, sair, se divertir. Outra coisa também, ter contato com as pessoas. A pessoa começa a diminuir esse contato,
começa a diminuir esse contato. Tem outra coisa também, a pessoa começa a falar muito pouco, a pessoa começa a ter um embotamento também na fala, e isso também é um dos sinais. A pessoa tem o que? A mudança do humor, que tem a pessoa começa a depreciar, começa a ter mais reações afetivas, bem mais depreciativas, a pessoa vai depreciando, que é uma inclinação. Ela vai embotando, vai diminuindo. Aquelas sensações, aquelas emoções de felicidade, de afeto, de tranquilidade, essas vão diminuindo e vão surgindo mais ainda a de tristeza. Por isso que muitos relatam choro, relatam a ausência de saída de casa, fica muito presa ou preso, fica muito em casa, não quer tomar banho, entre outras situações comportamentais como essas que eu coloquei, mas a ausência de sair e fazer as funções laborais do dia a dia, trabalho. Então essas são as principais características de quem está nesse momento. E nesse momento as pessoas geralmente elas não buscam ajuda. Elas não buscam ajuda. E se a pessoa está nesse momento sem querer procurar ajuda? E aí eu estou falando diretamente para aquelas pessoas que, por exemplo, estão enfrentando essa situação emocional. Inclusive, eu falei que a depressão, por exemplo, ela é uma doença crônica que precisa de tratamento. Eu vou falar até o final do vídeo quais são esses tratamentos de uma forma bem simples para vocês entenderem. Mas, por exemplo, a pessoa está aqui, está com essas reações depressivas, está tendo todos esses sinais aí e ainda não foi procurar ajuda. Então, o que é que ela pode fazer? Ela pode se auto-questionar, por exemplo, se perguntando, que aí já vai uma dica para vocês que vão fazer atividade terapêutica, vão atender muitas pessoas no estágio ou depois do estágio também quando se formar. É a pessoa se questionar, que eu digo a pessoa que está enfrentando essa situação. Será que é bom eu continuar aqui dentro do quarto? Será que é bom eu continuar aqui? Será bom para a minha saúde se eu continuar aqui sem tomar banho? Será que se eu continuar sem me alimentar? Por que essa autorreflexão que a gente chama de metacomunicação? Porque a pessoa começa a falar para dentro de si, fazer uma autorreflexão. Sabe, a autopercepção, isso tem a ver... Teoria da personalidade vai falar muito sobre isso, questões de psicopatologia também, para quem vai fazer essa disciplina, para quem já fez e sabe muito bem do que eu estou falando. Então, voltando, a pessoa começa a se questionar. Então, quando ela começa a se questionar, ela começa a fazer um trabalho de reestruturação cognitiva, onde ela vai reestruturando os esquemas dela, os pensamentos e ideias dela, ou dele, e vai elaborando novos esquemas, ou seja, novas estratégias para lidar com aquela situação. Então, ficou bem claro para vocês? Eu acho que ficou bem claro. Então, isso é uma metodologia, isso é uma técnica, questionamento. Mas existem outras coisas, como por exemplo, a pessoa está sem conseguir querer fazer as coisas, e pôr numa lista, tentar resolver, criar situações estratégicas para que possa resolver essas questões que estão pontuadas nessas listas, irão ajudar a pessoa também a fazer uma reestruturação cognitiva. Inclusive, fiz o vídeo falando sobre TCC, Teoria Cognitivo Comportamental, que fala sobre essas questões, e você pode ir lá depois daqui para assistir. Então, gente, essas são uma das dicas que eu estou dando para aquelas pessoas que estão passando por essas situações. E vocês, estudantes, que irão enfrentar como psicólogo ali, estagiário, vai atender, e depois como psicólogo vai atender muitas pessoas que têm esse tipo de demanda, que a demanda nada menos é o contexto, a história que a pessoa está trazendo, que realmente é para ser trabalhada. Demanda é isso. Demanda é isso. E tem histórias que elas vão contar. Aí você vai fazer o que? A separação. Trazer o que é demanda realmente e o que é apenas histórias que não tem muita relevância ali para ser tratado. O que vai ser tratado é chamado de demanda. Então aí você vê a diferença. Demanda é aquilo que realmente vai ser tratado, e aquilo que não vai ser tratado é apenas histórias que ela traz a partir da história pregressa dela. Entenderam? Então vamos lá.
Então, gente, é isso. Primeiro, estudante de psicologia, procura estudar, procura avaliar direitinho, e aí eu vou fazendo um recorte para vocês direitinho para vocês perceberem. Antes de tudo, depois que terminou aqui, deixa o like, comenta, compartilha. Comente aqui quais são as suas dúvidas sobre a depressão, o que você tem sobre depressão. Se você já estudou alguma coisa sobre depressão, coloca aqui também no comentário. E se você tem alguma questão, inclusive, gente, todo o meu trabalho que eu faço, atendimentos, seja para psicologia, seja para TCC, editor de TCC, seja para vocal trainer, seja também para criação de conteúdo, você pode falar comigo direto no direct, ou então falar no WhatsApp, que eu acho já deixei lá na minha bio no Instagram. Aí se vocês quiserem falar comigo, só chegar lá falando comigo no Instagram, que a gente conversa direitinho e a gente qualquer coisa de demanda em relação à questão de serviços. Então aqui tem as minhas redes sociais para você seguir. É importante que você siga. Faça todo esse processo, gente. Ajude o canal, ajude. E compartilhe para o maior número de pessoas possível, principalmente para estudante de psicologia, que vai ajudar muito o meu canal também e ajudar as pessoas também que estão aprendendo sobre o mundo da psicologia e esses assuntos. Então, ficando por aqui, gente. Nos vemos no próximo vídeo.